Língua Portuguesa. Redação. Livro C. Lição 8, Aula 1. Olá, pessoal! Eu comprei um guarda-roupa novo. Montaram ontem lá em casa. Então eu estava tirando minhas coisas do velho para colocar no novo. E eu achei uma caixa de fotos antigas. Mas eram tão antigas que algumas fotos eram em preto e branco. Tinha foto da minha avó quando era criança. Dá para imaginar? Pois é, e eu vi algumas fotos minhas também. Nas fotos eu era bem pequenininha. Tinha uma que eu estava junto com os meus primos. Nossa, como eu mudei! Eu tinha muita bochecha e meu cabelo tinha até uns cachinhos. Redação. Mesmo hoje em dia ainda existem várias formas de recordarmos momentos felizes. Nós podemos mandar fotos ou até vídeos pelo WhatsApp. Podemos guardar as fotos na galeria do nosso celular e também podemos imprimir essas fotos. O importante não é a forma como nós guardamos ou tiramos as fotos. Qualquer que seja a forma, o importante é nós termos como encontrar essas lembranças. E nesta lição 8, a gente falou sobre o consumo do guaraná, antes e depois. Nesse texto, a gente leu sobre a história do guaraná no passado. Vamos ver? Nós lemos aqui sobre como o guaraná era consumido pelos índios, a história do guaraná e de como os índios maués usavam o guaraná. Mas também lemos outro texto mais atual sobre o guaraná. Vamos ver? Guaraná com canudinho. Sérgio Caparelli. Uma vaca entrou num bar e pediu um guaraná. O garçom, um gafanhoto, tinha a cara de biscoito. Olhou de trás do balcão pensando na confusão. Fala a vaca decidida, pronta para comprar briga. E que esteja geladinho, para eu beber de canudinho. Na gravata borboleta, gafanhoto fez careta. Responde. Vaca sem grana, se quiser, vai comer grama. Ah, é? Muge a vaca matreira. Quem dá leite a vida inteira? Dou leite, queijo, coalhada. Reclamo, ninguém me paga. Da gravata, a borboleta sai voando satisfeita. Gafanhoto leva um susto, acreditando muito a custo. E serve bem rapidinho guaraná com canudinho. E que tal esse poema? Ele fala do mesmo assunto, não é mesmo? Só que ele fala de outro guaraná. Isso mesmo, do guaraná que nós tomamos hoje. Tem o mesmo nome. A base é a mesma. É o mesmo guaraná que existe há muitos anos. Mas é uma bebida totalmente diferente, não é mesmo? Antes eles bebiam o guaraná para fortificar, para trabalhar mais. E hoje nós bebemos para refrescar. Quanta coisa mudou, não foi? Desde a época dos índios maués até os dias atuais. Os textos falam sobre o guaraná no passado e aqui no momento atual. E de fato mudou bastante. E por falar em mudança, hoje eu trouxe um livro que conta uma história muito interessante. Nós vamos fazer uma leitura sobre mudanças ao longo do tempo. E no livro há vários estágios de mudança. Estágios são fases, são momentos diferentes. Nós vamos ler o nosso livro com um objetivo: aprender como escrever sobre o passado, sobre as coisas que já aconteceram. Já vimos aqui 2 relatos sobre o guaraná. Agora vamos ver um outro sobre mudanças nas vidas das pessoas. E depois
Depois nós vamos fazer uma redação sobre a nossa própria história. Vamos escrever sobre as mudanças que ocorreram na nossa vida. Mudanças. A leitura desse livro nos dará ideias sobre as mudanças que ocorrem ao longo do tempo. Observem como esse livro aborda o tema das mudanças, como ele trata da passagem do tempo e das mudanças que aconteceram. Mudar e mudar até parar. Então vamos ler uma história sobre as mudanças. Mudanças que permitiram aos humanos se fixarem em um mesmo lugar, iniciando a formação das cidades. Essas mudanças, elas influenciaram o modo de vida das pessoas. E também vamos aprender um pouco da história das primeiras cidades. Este livro tem um personagem. Ela se chama Beta. A Beta, ela vai se mudar para diferentes lugares ao longo do livro. São muitas mudanças. Vamos ver como elas acontecem. O que vemos aqui nessa capa? O livro é parte de uma coleção e a coleção se chama História. As cidades têm história. E como era mesmo o título do livro? Isso mesmo, mudar e mudar até parar. O tempo vai passando e as coisas vão mudando. E quem escreveu esse livro? Vamos ver? Autores do texto original: Roberta Triches e Pedro Krause. E as ilustrações foram feitas pelo Marcelo Pacheco. E por falar em ilustração, será que o personagem principal da história está aqui na capa? Como nós já dissemos, essa é a história de uma menina, a Beta, e ela vai viver algumas mudanças com a sua família. Qual dessas aqui será a Beta? E por que será que a família toda está carregando tantas coisas? Eles estão se mudando. Uma mudança de lugar. Uma mudança de vida. Uma transformação no local onde vivem. E você? Você também ficou curioso? Então vamos abrir o nosso livro para ler essa história. Beta é uma menina muito sapeca. Beta sabe subir em árvores. Beta pega frutas nas árvores. Beta joga as frutas para sua mãe. A mãe de Beta junta as frutas. Beta ajuda a mãe a carregar as frutas. Beta chega ao acampamento e vê o seu pai. O pai de Beta vai caçar junto com outros pais. Beta sabe que crianças não caçam, mas Beta se esconde para ver o pai caçar. Beta sobe em árvores para pegar frutas e se esconder. Ela se esconde para ver o pai caçar. A vida de Beta no acampamento parece bem interessante, não é? Beta, o pai e a mãe fazem muitas coisas juntos. Observem bem as informações que o livro vai dar sobre a vida dessa família. Vamos prestar bastante atenção em todos os detalhes. Acompanhem a leitura comigo. O pai de Beta e os outros homens cavam um grande buraco no chão. O pai de Beta cobre o buraco com folhas e galhos. Beta vê o pai e os outros homens se esconderem. O que será que vai acontecer? Um animal vem correndo e cai no buraco. Os homens saem do esconderijo e comemoram. Os homens caçaram um animal. O animal será a comida de todos os homens, mulheres e crianças do acampamento. Os homens chegam com a caça no acampamento. Beta chega correndo atrás. Todos comemoram a caça. Agora é preciso cozinhar a carne.
Beta vê o pai e os outros homens do acampamento caçando. Essa caça termina quando retornam ao acampamento para levar a caça para cozinhar. Vamos ver? Era dessa forma que eles se alimentavam nessa época. Eles caçavam para sobreviver e todos comemoravam a caça. Vamos continuar nossa leitura? O que é preciso para cozinhar? O fogo. O pai de Beta esfrega galhos secos na madeira e faz fogo. O fogo assa a carne. Agora todos estão de barriga cheia. Beta sente um soninho e dorme. O pai de Beta leva a filha no colo. Beta dorme na tenda. O fogo fica aceso para deixar a noite quentinha. Os animais têm medo do fogo e ficam longe do acampamento. Já é de manhã. A mãe de Beta está vestida com a pele da caça. O pai de Beta está no rio pegando peixes. Essa parte do livro deixou bem claras todas as informações sobre a vida da Beta. Eles moravam em um acampamento. Se alimentavam da carne de animais. Caçavam para comer e para sobreviver. Esfregavam galhos secos para fazer fogo e cozinhar. Dormiam na tenda e se vestiam com a pele da caça. Essa é a história da vida da Beta. Mas a vida dessa família vai mudar. Vamos ler mais um pouco e vamos conferir o que vai acontecer com esse troca-troca. A ideia de trocar deu muito certo. Todo mundo trocava tudo. Trocavam trigo por galinha e galinha por pão. Pão por bananas e bananas por martelo. Martelo por lã e lã por jarro. E tudo mais que você imaginar. As pessoas morando no mesmo lugar. O troca-troca. Isso não é mais um acampamento. Isso é uma cidade. Quem se lembra do acampamento de Beta? Quem se lembra do cansaço de se mudar? Muito tempo passou e muitas ideias boas apareceram. E as pessoas encontraram um lugar para ficar. Mas o tempo continua a correr, a correr, a correr. E no futuro? Como será? Cada mudança que ocorria com o passar do tempo permitia que o lugar onde as pessoas moravam pudesse melhorar. Pessoas morando no mesmo lugar e o troca-troca. Com o tempo, as pessoas pararam de se mudar e trocaram a vida em acampamento para viver em um lugar fixo, as cidades. Aprendemos aqui a história das cidades. Começamos lá no passado com a família de Beta, para chegarmos aos dias atuais. Aprendemos sobre o passado e vimos como as cidades mudaram até os dias atuais. Nós aprendemos muita coisa com essa leitura, não é mesmo? Vamos rever o que motivou cada mudança através deste esquema? Vamos ver. Árvores e rios secos. Procurar outro lugar para acampar. Não querem se mudar. Vão plantar, colher e criar animais. A comida está sobrando. Faziam o troca-troca. Morando no mesmo lugar. Trocando mercadorias. Surgiram as primeiras cidades. Havia sempre um motivo que incentivava a mudança. E cada vez que eles mudavam, as coisas melhoravam. Melhoravam por quê?
Melhoravam porque muitas ideias boas apareciam, e essas ideias contribuíram para as pessoas encontrarem um lugar para ficar. As pessoas não ficariam mais mudando de um lugar para o outro, e elas tinham outros meios de sobreviver. E tudo isso influenciou para que se desenvolvessem as cidades. Plantar e colher, criar animais, trocar o que sobrava e morar no mesmo lugar. Essas foram as mudanças que contribuíram para a formação das cidades. Isso foi bom para as pessoas que já estavam cansadas de tanto se mudar. Vejam esse outro esquema com a ordem das principais mudanças. Acampamento. Viviam mudando. Agricultura e pecuária. Plantavam e criavam animais. Comércio de troca de mercadorias. Trocavam as sobras. Cidades. Ficaram no mesmo lugar. O mais importante para aprendermos com essa leitura é que o tempo passa e as coisas mudam. Mudar no sentido de fazer ou de sofrer uma modificação. A família de Beta mudou para sobreviver. Nesse caso, ela trocou de lugar, deslocou-se para outro acampamento. Qual o sentido da palavra mudança no texto? Exatamente, ir para outro lugar, viver em outro lugar. E que outros sentidos existem para a palavra mudança, meninos? Trocar, eu mudei de roupa. Transformar, ele mudou de comportamento. Bons exemplos. Eles vão nos ajudar a pensar na redação que vamos fazer. Vamos pensar em mudanças que aconteceram conosco, com vocês. Como vocês mudaram dos seus 5 anos para cá? Como vocês eram com 5 anos? E como estão agora? Vamos nos preparar para escrever esse texto? Sim! Sim, Como nós podemos pensar sobre as mudanças que aconteceram com a gente? Com vocês. O que mudou? Por exemplo, o que mudou entre quando vocês tinham 5 anos e hoje? Vamos pensar se mudamos muito ao longo desse tempo. E temos que decidir alguns fatos importantes. Nós vamos ter que pensar como éramos antes e como estamos agora. E assim nós poderemos descrever as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Vamos relembrar o passado para comparar com o que nos tornamos no presente. Vamos começar pelas características físicas. Vocês são alunos do 4º ano. Devem ter hoje uma idade próxima a 9 anos. Com 9 anos, como está a altura de vocês? Maiores ou menores do que aos 5 anos? Maiores. E o cabelo como está? Mais longo ou mais curto? Do mesmo tamanho. E a cor do cabelo como está? Mais claro, mais escuro ou igual? Mais escuro. E o peso? Continua o mesmo? Estão mais pesados ou mais magros? Magros. Então parece que vocês esticaram, não é mesmo? E o que mais nós podemos observar como mudanças? Aconteceram mudanças no corpo? Por exemplo, pode ser uma cicatriz que vocês não tinham, ou um novo acessório, óculos, brinco, aparelho odontológico. Alguma coisa mudou? Óculos. Podemos falar do óculos do Beto. Ele já usa há bastante tempo, mas com 5 anos ele não usava. E o que mais? Em relação às características físicas.
Aconteceu algo com os dentes? Vocês ainda têm dente de leite? Trocaram os dentes de leite. Temos aqui algumas informações sobre os aspectos físicos. E sobre que outros aspectos nós podemos mudar? Qualidades, características, modo de ser. Isso mesmo, a gente também pode mudar essas características. Estão mais teimosos ou menos? Mais preguiçosos ou menos? Estão mais inteligentes ou menos? Estão mais corajosos ou menos? Também podem ter continuado com as mesmas qualidades. Alguém era chorão com 5 anos? Bagunceiro? Agitado? Calmo? Essas informações vão nos ajudar na redação. Na leitura do livro, nós vimos a história das primeiras cidades. E no texto do nosso livro C, nós vimos o primeiro cultivo do Guaraná. Essas duas histórias trazem mudanças que ocorreram do passado até os dias atuais. Nós podemos pensar em algo parecido para o nosso texto. Vamos escrever todas essas informações. Vamos preparar a nossa redação? Então vamos ver o nosso quadro. O que? Para quem? Para quê? Como? Lembram-se desse quadro? Ele vai nos acompanhar o ano inteiro. Sempre que vamos escrever um texto, nós precisamos pensar nessas perguntas. Então, vamos começar pela primeira pergunta. O que vamos escrever? Vamos escrever um texto comparando como a gente era com 5 anos e como é agora. Nós poderíamos fazer individual e cada um fala sobre as suas próprias mudanças. Ou podemos escolher uma pessoa e falar sobre as mudanças que ocorreram com ela. O que vocês preferem, meninos? Prefiro fazer todo mundo junto. Quem será que a gente conhece desde os 5 anos? Então, apresentaremos informações sobre uma pessoa e as mudanças que ocorreram nesse período. Nós vamos escrever um texto com base nas características que mudaram. Que tal a gente escrever sobre o alfa, né, professora? Gostei! Tudo bem, Alfa? Que bom que você também gostou dessa ideia. Então, nós já decidimos. Decidimos que vamos descrever o alfa. Vamos comparar como ele era antes e como ele está agora. Vamos observar as mudanças e entender como elas ocorreram. Vamos anotar essas informações agora. Vamos descrever as características do alfa com 5 anos. E descrever o alfa agora. E vamos dar informações sobre o que mudou nele. Características físicas, personalidade, qualidades e etc. Vamos preparar um texto que conta sobre essas mudanças que ocorreram com ele. Vamos escrever um texto sobre o alfa. Mas antes disso, nós precisamos organizar o que iremos escrever. Então vamos começar respondendo a nossa primeira pergunta. O que vamos escrever? Vamos anotar aqui no nosso quadro o que a gente já conversou. O que? Texto sobre o alfa, comparando como ele era antes e como está agora. Para quem vamos escrever? Vamos escrever para os alunos da nossa turma. Nossos colegas do 4º ano vão adorar ver o alfa pequeno. Eu sei cada coisa sobre ele de quando era pequeno.
Ei, calma aí. É só característica, né, professora? Nada de revelar meus segredos nesse texto. Está certo, Alfa. Nós vamos escrever para os alunos da nossa turma. Vamos contar o que mudou no Alfa, desde quando ele tinha 5 anos até agora. Mas sem revelações sobre as travessuras do nosso amigo, combinado? Isso mesmo. Vamos ter que pensar em mudanças que sempre acontecem nessa idade e que todos vocês já passaram, pela maioria delas. De lá para cá, vocês cresceram, aprenderam a ler, ficaram mais espertos, sabem coisas novas, palavras novas. Assim, nós poderemos falar informações sobre o Alfa que também servem para vocês. Vamos pensar melhor nesses detalhes depois. Agora vamos ver aqui. Para quem? Alunos da nossa turma. E para que vamos escrever? Qual é o nosso objetivo? Para descrever as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Nós vamos aprender a comparar o passado com o presente. Vamos dizer como o Alfa era antes e como ele está agora. Então, o nosso texto vai comparar as informações sobre o Alfa. Vamos escrever sobre as características do Alfa. Precisamos dizer como ele era e como está hoje. Portanto, nós vamos escrever para observar as mudanças e para entender como e por que ocorreram. Para quê? Aprender a observar as mudanças e para entender como ocorreram e por quê. Depois nós vamos voltar para falar mais sobre cada um desses assuntos. Ainda falta a nossa última pergunta. Como? Como vamos escrever esse texto? Como? Como nós vamos organizar o nosso texto? Como? Texto descritivo comparando 2 etapas da vida do Alfa. Depois nós vamos voltar para falar mais sobre cada um desses assuntos. Agora vamos resumir tudo o que aprendemos e vamos definir o que nós faremos no dever de casa. Continuem estudando. Resumo da aula. Aprendemos muitas coisas importantes hoje. Nós aprendemos muitas informações sobre mudanças. Nós vimos informações sobre a passagem do tempo e como as coisas vão mudando. Há muita diferença de uma geração e outra, mas também há coisas semelhantes que não mudam com o passar do tempo. As nossas características físicas sempre vão mudar. Nós crescemos, envelhecemos. Aprendemos também sobre o passado, presente e futuro, e as diferenças que existem de um período para o outro. Afinal, tudo muda. E você? O que mudou dos seus 5 anos para cá? Dever de casa. Dever de casa. Redação. Livro C. Página 102, exercício 18. Planejamento. Pensar em algo robusto para a redação. Mudanças físicas. Mudanças de comportamento. Interesses. Pensar em possível conclusão.